Olá, amadas. Paz seja sobre o coração de cada uma de nós nesse dia. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de fundamentos da salvação. Vamos falar um pouquinho a respeito da jornada da fé, né? Seguir a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós pensamos um pouquinho a respeito das profundezas do amor de Deus, do plano da salvação, nós vamos encontrar fundamentos, nós vamos encontrar palavras profundas que penetram o nosso coração e mudam a nossa forma de viver. Então, o plano incomparável, né, do amor de Deus. Quando nós ouvimos esse versículo, a primeira parte dele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor de Deus, ele é incomparável, ele é incondicional e ele é infinito. Ele não nos amou apenas de palavras, mas o Senhor nos amou de ações. Ele não apenas disse que nos amava, mas ele demonstrou este amor, enviando seu Filho Jesus Cristo a este mundo. Pensa nisso, querida, por um instante. Para tudo que você está fazendo. Pensa um pouquinho. O Criador do universo ama tanto a mim e a você. Pessoalmente, ele nos ama de uma forma incondicional. É isso que está falando essa primeira parte do versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, esse é o presente da salvação. Ele nos deu o seu Filho unigênito. Deus, ele não apenas nos amou, mas ele também nos deu o melhor presente que nós poderíamos receber. Ele nos deu Jesus, o seu Filho único, o seu Filho unigênito, né, como um sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus, ele veio ao mundo para salvar, não para condenar. Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então, a vida, a morte, a ressurreição do Senhor são o alicerce da nossa esperança, né? Nós somos salvos pelo Senhor. Existe uma condição para essa salvação. No decorrer do versículo, a palavra continua nos dizendo: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ofereceu a salvação a todos nós, né? A todas as pessoas que ouvem essa palavra, essa palavra ela se estende ao mundo todo, mas existe uma condição, que é crer em Jesus Cristo. A fé, queridas, é o elo que nos liga ao amor e à graça de Deus. É através da fé que nós recebemos a vida eterna. Então, crer em Jesus Cristo significa confiar nele, significa segui-lo, entregar nossas vidas ao Senhor. Então, o plano do Senhor para a nossa salvação é um ato de amor sem igual. Ele nos amou, ele nos deu seu Filho e ele estabeleceu essa condição da fé para que nós possamos ter a vida eterna. Esta oferta, ela é acessível a todos, independentemente do passado, dos pecados, das circunstâncias. É uma oferta que nos tira da condenação e nos conduz à vida eterna com o Senhor, né? Mas, infelizmente, existem muitos de nós que queremos Jesus apenas como Salvador das nossas vidas. Nós não queremos nos submeter a Ele como Senhor das nossas vidas. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, a palavra do Senhor vem nos dizendo: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Então, ter Jesus como Senhor das nossas vidas é uma expressão de compromisso e fé, né, profundamente significativa. Implica em reconhecê-lo como o governante supremo das nossas vidas e nos submeter à sua vontade em todos os aspectos. Significa render a nossa vontade, a vontade do Senhor. Isso envolve, amadas, obedecer os seus ensinamentos, seguir o seu exemplo, buscar a orientação do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Ter Jesus como Senhor requer realmente assim confiar
nele com todo o nosso ser e acreditar que ele sabe o que é melhor para nós. Isso envolve fé na sua soberania e na sua sabedoria. Então é realmente entender que o Senhor ele é soberano sobre todas as coisas. Ele sabe tudo. Então nós precisamos reconhecer que nós somos pecadoras e que precisamos do perdão de Deus. Então aceitar Jesus como Senhor inclui realmente nos arrepender do pecado, buscar o perdão do Senhor e viver a graça dele sobre nós. Então, à medida que Jesus se torna o Senhor das nossas vidas, o Senhor começa a transformar o nosso coração e a nossa mente. Então, ter Jesus é saber que Ele está cuidando de mim. Por isso que muitas pessoas, às vezes, elas estão na igreja e elas não conseguem mudar. Por quê? Porque elas estão tentando por elas mesmas. Elas continuam fazendo. O Senhor não é o Senhor da sua vida. Porque quando eu sou dono de alguma coisa, eu vou cuidar disso. Eu vou me esmerar. É como você ter uma casa. Você que é dona de casa, você hoje conseguiu conquistar a sua casa. Hoje você tem a sua casa própria. Você é dona da sua casa. Você vai fazer o melhor por essa casa. Você vai pintar. Você vai cuidar do jardim. Você vai ornamentar essa casa. Por quê? Porque ela é sua. Né? Acontece o mesmo com Jesus. Jesus ele nos adquiriu, então ele vai cuidar de nós, ele vai nos transformando, ele vai nos embelezando, porque ele é o nosso dono. Agora, quando eu não me submeto a isso, eu quero fazer por mim mesma. E por mim mesma, na força do meu braço, não funciona, amados. Então, ter Jesus realmente assim, como Senhor das nossas vidas, é um compromisso profundo de fé e de submissão, onde Ele se torna o nosso guia supremo e o centro da nossa existência. É uma jornada de transformação espiritual. E um testemunho da nossa confiança no amor dele, na graça, na sabedoria, para conduzir as nossas vidas, de acordo com os planos dele que são perfeitos, os propósitos dele que é maior que os nossos. Então hoje eu convido você a meditar um pouquinho sobre esse amor de Deus e essa oferta da salvação. Se você, querida, ainda não confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, considere fazer isso hoje. Se você ainda não colocou Jesus como Senhor da sua vida, se você ainda não santificou o Senhor no seu coração como Senhor absoluto da sua vida, faça isso. E se você já fez, que esse ato amoroso, né, de Deus nos inspire realmente a compartilhar essa mensagem de salvação com outras pessoas, para que outros também possam experimentar a graça e o amor incondicional do Senhor. Lembre-se sempre, querida, de João 3,16, como a expressão máxima do amor de Deus por nós, em nome de Jesus. Querido Deus, diante do Senhor nós reconhecemos, Deus, a supremacia e a senhoria de Jesus nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos amares. De tal maneira, Senhor, que o Senhor nos deu o seu Filho unigênito para ser o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós te pedimos, Jesus, que Tu sejas o centro dos nossos corações. Nós te santificamos como Senhor nas nossas vidas. Nós nos submetemos, Senhor, ao Senhor. Submetemos a Ti os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, sabendo que a Tua vontade ela é perfeita. Nos perdoe, Pai, pelas vezes que buscamos, Senhor, os nossos próprios caminhos e prioridades. Hoje, Pai, nós nos arrependemos dos nossos pecados e entregamos a Ti, Senhor, cada área das nossas vidas que ainda não submetemos ao Teu senhorio. Que a Tua palavra, Senhor, seja a luz que nos orienta e que o Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a viver de acordo com os Teus mandamentos. Nos ajude, Pai. Nos ajude a Te amar, Senhor, e a servir, Senhor, aos outros como Tu nos amas, Senhor, em nome de Jesus. E assim como o Senhor Jesus nos serviu dando Sua vida por nós. Nos dá a coragem, Pai, de confiar em Ti em todas as circunstâncias. Mesmo, Senhor, quando nós não entendemos, Senhor, os planos, Senhor, que o Senhor tem para nós. Que nós possamos buscar o Teu reino em primeiro lugar, confiando que todas as outras coisas serão acrescentadas. Pai, que a Tua graça e o Teu amor se derramem abundantemente sobre nós e sobre todos aqueles, Senhor, que estão ao nosso redor. Nos capacite, Pai, a ser luz e sal para este mundo, para que outros possam conhecer, Senhor, o Teu senhorio, Senhor, e a Tua salvação. Nós Te agradecemos, Jesus Cristo, por seres o Senhor das nossas vidas. Que o Teu nome seja glorificado, Pai, em tudo o que fazemos. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridas. Que você tenha um excelente dia, como Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus.